E aí, beleza? Vamos continuar trabalhando aqui no orc. E o corpo dele já está bem refinado, a cabeça também. A gente ainda pode trabalhar um pouco nessas partes, mas vamos tirar essa mão aqui de batata que ele tá, né? E vamos adicionar alguns dedos na mão dele. E aqui eu vou dar algumas dicas de uma maneira bem tranquila de fazer mãos. Então vamos lá. Aqui eu posso até deixar o braço dele isolado e usar esses cotocos aqui de mão mesmo para fazer as mãos. Só que uma dica legal, né? Se eu for fazer as duas mãos ao mesmo tempo, vai ficar um pouco chato, porque eu sempre vou estar vendo a mão lá atrás e tudo, e atrapalha um pouco a visão. Então eu vou focar em uma mão só, e depois eu dou um mirror pro outro lado. Então aqui, por exemplo, vou selecionar o braço, vou desligar o mirror e vou selecionar só isso, deixar só esse visível. Agora vou desligar o mirror aqui das mãos, selecionar só essa e dar um delete hidden, para deletar aquela mão lá. Agora só tem essa mão, fica bem mais fácil trabalhar com um braço, né? Então vamos lá, vamos começar a fazer a mão dele aqui. Como eu disse, né, eu vou usar esses cotocos aqui de base, mas você pode começar a partir de uma esfera, qualquer coisa. Mas a princípio, nós vamos fazer a palma da mão dele. Então a mão aqui a gente vai dividir entre a palma da mão, que vai ser mais ou menos um quadrado, né? Aí aqui na lateral sai o dedão dele. E nós vamos fazer ele com 3 dedos, né, para facilitar um pouco. Personagens da Disney, né, os personagens mais de desenho animado, geralmente tem 3 dedos, porque facilita o animador na hora de desenhar cada quadro da animação. E aqui a gente vai fazer ele com 3 dedos também para facilitar um pouco a escultura, né, é mais fácil fazer uma mão de 4 dedos do que uma mão de 5. E vai continuar combinando com o estilo dele cartoon. Então aqui a gente vai adicionar 3 dedos, né? Um pouco menor, um dedo aqui no meio e outro dedo aqui um pouco menor. Então a gente vai fazer uma mão mais ou menos assim, separada então em 1, 2, 3, 4, 5 partes. A primeira parte que eu vou fazer é a palma da mão dele, e eu vou fazer basicamente um cubo, né? Eu posso usar aqui o Trim Dynamic para ir achatando um pouco. Vou deixar ele bem... Se eu quiser começar a partir de um cubo também, não tem problema nenhum. Mas aqui com o Trim Dynamic bem grandão, eu vou planificando a mão dele até ficar parecendo com um cubo. Aqui eu vou ligar o Dynamesh, né, para trabalhar sem problemas. E aqui a primeira coisa, antes de fazer os dedos mesmo, eu vou tentar encaixar um pouco melhor a mão no braço, né, porque está muito solta. Então eu vou dando os moves aqui. Vou ajustando o braço também, para a transição entre o braço e a mão ser mais suave, né? Eu vou dando uns String Dynamics aqui. Vou tirar essa quina da mão. Então eu vou com o String Dynamic aqui na borda, né? Tirando um pouco essa quina, deixar ele um pouco mais redondo. E já encaixou um pouco melhor, né? Vou dar uns smooths. Aí, em vez de deixar a mão reta, né, acho que é um erro muito comum das pessoas é fazer a mão reta. Só que se você olhar sua mão de frente, ela só fica reta se você esticar. E no caso aqui do nosso orc, nós não vamos fazer os dedos dele totalmente esticados. Não tem regra para isso, mas a gente tem que pensar, ó. Se a gente ver aqui a referência, como estão as duas mãos dele, né? Uma mão dele está totalmente fechada e a outra mão está segurando o machado dele. Então não faria sentido fazer a mão esticada para depois dobrar. A gente já vai fazer a mão dele meio dobrada, porque é o meio termo entre as duas mãos. E quando a gente dobra a mão, se você observar de frente, a gente vê que a mão forma um arco, né? Se a gente olhar assim de frente, o dedo médio, né? O dedo do meio, ele geralmente fica um pouco mais alto, então a mão é um pouco arqueada assim. E o dedão, se você observar também, ele não sai reto também na mão, quando a gente está com a pose mais relaxada. Ele não vai sair reto aqui. Ele sai um pouco mais para baixo, né? Se a gente olhar a mão de lado aqui, ó, o dedão ele tá para baixo. Essa parte aqui, ó, forma um triângulo aqui e depois sai o dedão. Então o dedão não fica alinhado. Evita fazer a mão muito assim, ó, muito alinhada, muito reta, senão fica muito artificial. Deixa a mão mais relaxada. E o legal de fazer mão, assim, mãos são difíceis de fazer, mas pelo menos a gente tem as melhores referências possíveis, né? Que são as nossas próprias mãos.
Então, sempre que eu estou fazendo mão, eu relaxo a minha mão, fico observando, olhando cada ângulo, cada dedo. Então, isso aqui é muito importante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é arquear um pouquinho isso aqui. Ó, vou levantar aqui. Aqui mais ou menos também. Depois a gente trabalha um pouco mais na junção. Mas basicamente isso aqui, ó. Posso pegar o Trim Dynamic também e dar uma polida aqui para deixar ele mais arredondado. E pronto, já arredondei. Agora, se eu quiser, eu posso puxar esse triângulozinho que eu falei aqui, que sai o dedão. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Então o Dynamesh já está ligado, né? Se eu quiser, eu posso, por exemplo, dar uma mascarada aqui, olhar meio de lado e puxar aqui mais ou menos onde vai nascer o dedão. E perceba que eu não estou puxando só para o lado, eu estou puxando para baixo também. Se eu olhar a mão de perfil aqui, ó, eu vejo aqui mais ou menos o volume aqui que vai estar o dedão. Isso aqui é só a base do dedão, né? Não é ele ainda. Posso dar um smooth aqui. Aí o dedão vai sair a partir daqui. Dando os moves aqui para ajeitar. Ó, se eu olhar de frente, o dedão tá para baixo, né? O dedão não tá alinhado para cá, ele tá para cá, para baixo. Depois a gente vai trabalhar mais nisso aqui ainda, né? Deixar mais redondinho e tudo mais. Mas vamos começar a fazer os dedos dele. Tem diversas maneiras de fazer dedo, né? Você poderia simplesmente pegar aqui e mascarar, usar o Move aqui para puxar os dedos e ir esculpindo um por um. Você pode esculpir os dedos usando, por exemplo, aquele Curve Tube. Você pega aqui, ó, um tubo, faz o dedo, esculpe. Mas eu vou fazer de um jeito que é um pouco mais fácil. A gente vai esculpir um dedo só e duplicar ele várias vezes para encaixar na mão. E aqui nesse caso eu vou fazer o dedo separado. Em vez de fazer direto na mão, eu vou inserir uma nova subtool. Vou pegar um cubo. Porque lembra que esse personagem ele é bem geometrizado, né? Algumas partes são mais quinadas, sabe? Mais geometrizadas. Então eu vou fazer os dedos um pouco mais quadrados. Não vou deixar o dedo redondinho, não. Vou deixar um dedo mais bruto, sabe? Mais quadradão, sim. Que eu acho que vai ficar legal. E uma forma geométrica aqui legal para usar de base é o cubo. Então, ó, vou até deixar a simetria aqui ligada. Ó, a partir da simetria ligada eu consigo ver onde que é a parte da frente, né? Que é aqui. E vou achatar esse cubo. Basta clicar aqui no meio, arrastar aqui e usar o Move. Isso aí eu já falei várias vezes. Então vou pegar aqui mais ou menos o comprimento do dedo, vai ser mais ou menos isso. Por enquanto eu nem estou importando com o tamanho da mão, não. Eu só estou criando o dedo mesmo, isolado de tudo. Tanto é que eu liguei o solo aqui. E de lado eu vou fazer a mesma coisa, dar uma achatada aqui, que ele está um dedo gigante, né? Então vou deixar mais ou menos nesse formato. E chegou aqui, vou ativar o Dynamesh. Porque eu quero esculpir o dedo aqui sem me preocupar muito com a topologia. Ativei o Dynamesh então, né? A gente pode ver aqui a topologia dele. Posso até deixar um pouco mais low. Vou deixar com 100 aqui, mais ou menos. Quando você clicar, arrastar e o Dynamesh não funcionar, basta você fazer qualquer coisinha na mesh, por exemplo. Com o Alt aqui, tirar essa quininha. Aí eu dou um Dynamesh, aí sim funciona. Beleza? Então, ó, temos aqui a base do dedo, né? A parte de cima do dedo eu vou deixar um pouco mais quadrada. Já a parte de baixo, eu vou arredondar mais com o Trim Dynamic. Então eu vou vir aqui embaixo e começar a arredondar, ó, quebrando a quina. Em vez só das smooth, eu venho aqui com o Trim Dynamic que eu tenho bem mais controle. Aí quebrei mais ou menos, já posso começar a dar um smooth para suavizar. E a parte de cima também, né? Eu vou dar um smooth, eu não quero totalmente quadrado, eu quero levemente quadrado. Então, ó, essa aqui vai ser a parte de cima do dedo, né? Aqui vai ter as dobras. E aqui a gente vai fazer a unha. E o outro lado vai ser a parte de baixo. Então, ó, aqui a ponta eu vou pegar o Move e arredondar um pouco, né? Para não deixar quadradona a ponta. E olhando de perfil, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou deixar a parte de cima um pouco mais reta mesmo, mas na ponta aqui eu vou fazer uma ponta mais assim, ó. Que aí vai vir as duas dobras, aqui mais ou menos, e aqui. Aí eu vou pegar aqui o Trim Dynamic e quebrando essa quina.
Se precisar de preencher, né, posso usar o Clay aqui. Ó, passei o Clay. Vou dando um Smooth, né? Aqui também em cima. Aí, tá ficando legal. Parecendo um doce, tipo uns bolinhos aí, tá parecendo formato, mas beleza. Só acertar essas pontinhas aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer é começar a dobrar o dedo. Lembra que eu falei que eu vou fazer a mão mais relaxada, levemente fechada, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou mascarar mais ou menos, assim, se a gente pegar a proporção humana é um pouco mais complexo, mas eu vou pegar aqui mais ou menos 1/3 do dedo e imaginar 3 divisões aqui. Aí eu vou dobrar o dedo para ele ficar levemente já dobrado. Ó. Uma coisa meio assim. Então, para isso, basta, por exemplo, pegar aqui a máscara, até mais ou menos aqui. Inverto a máscara. Eu vou colocar o pivô bem aqui, ó. E vou girar ele. Não importa se está atravessando ali, não estou ligando por isso não. Girei. Agora eu vou pegar a máscara também de novo aqui. Eu acho que a máscara vai facilitar a máscara laço, né? Que aí eu vou pegar o laço aqui mais ou menos nesse... Opa! Nesse ângulo aqui. Inverter, pegar mais ou menos aqui e girar. Olha que legal. Temos o dedo já mais dobrado. Aí eu fiz isso, já dou um Dynamesh. Porque o Dynamesh vai tirar toda aquela geometria que está atravessando, né? E vai deixar tudo mais sólido. Aí eu venho aqui com o Smooth e vou suavizando tudo para deixar certinho. Suavizar aqui as articulações. E aqui está muito quadradão, né? Eu acho que está ficando um pouco estranho. Então eu vou arredondar um pouco mais a parte de cima. Aqui suavizei um pouco mais o dedo. A gente ainda vai fazer aquele processo de refinar um pouco mais, né? Por enquanto estou procurando a blocagem mesmo do dedo. E eu posso adicionar um pouquinho de volume aqui nas articulações, para não ficar um quadradão assim. Então eu vou pegar aqui o Clay bem grande e adicionar como se fosse um círculo. Aqui e aqui também. Aí vem com o Smooth e suavizo. Para não ficar quadradão assim também, não sei se eu gostei desse resultado, eu vou arredondar um pouco a parte de cima, né, que ela tá bem reta. Então vou pegar o Clay bem grandão e adicionar um pouco de volume aqui em cima, para deixar mais arredondado. Eu vou dando um Smooth aqui para suavizar. Adicionar um pouco mais de volume aqui na articulação. Smooth de novo. Com o Trim Dynamic eu vou tirando algumas quinas que estavam muito marcadas, né? A princípio eu achei que o dedo mais quadradão ia ficar legal, mas estava ficando um pouco estranho. Então isso acontece muito, né? No meio do projeto eu ir mudando um pouco minha opinião. Aqui o dedo está muito grosso também, vou deixar a ponta um pouco mais fina. Pronto, eu acho que tá bacana o dedo. Só deixar um pouco mais redondo que a base dele. E aqui a parte de baixo também é um pouco mais redondinha, né? Mais ou menos assim. Aí eu vou aumentar um pouco a resolução do Dynamesh. Aqui no caso eu vou deixar 240, eu acho que fica legal. Vou dar um Smooth para deixar bem redondo, bem certinho. Solto o Shift, né, no meio do Smooth para tirar aquelas geometrias um pouco estranhas. Ó, sempre girando bastante o modelo, tá legal. Agora vamos fazer as unhas. E o senso comum, né, as pessoas, o que eu mais vejo fazer é a unha para fora. A pessoa simplesmente chega aqui, ou faz uma máscara, né, uma coisa assim, puxa a unha para fora. Fica uma coisa super estranha, sabe? Ou cria uma geometria por cima, mas a pessoa faz assim, a unha simplesmente para fora. Mas se você olhar só a unha, ela não é para fora, ela é na verdade para dentro. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma máscara aqui, no formato mais ou menos da unha.
Aqui eu vou fazer a unha dele mais curta, né? Mais bruta mesmo. Aqui e assim, mais ou menos. Posso até tirar um pouco aqui da lateral. Então, ó, com a máscara aqui, eu já criei aqui o formato das unhas. Da unha, no caso, né? E agora, em vez de jogar pra fora, pegar um move aqui e fazer assim pra fora, ou até mesmo girar, né? Tem muita gente que só chega assim e gira pra fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um move bem de leve aqui no canto da unha e vou jogar pra dentro. E aqui nessa parte eu posso jogar um pouco pra fora. Aqui também posso jogar um pouquinho pra dentro. E aí, ó, observar bastante a unha pra ver o formato que ela tá. Às vezes eu gosto de passar o True Dynamic, né, pra deixar levemente mais planificada, né? Se a gente olhar as unhas perto, tem uns traços, né? Ela não é perfeitamente lisa. Aí eu posso inverter a máscara e usar, por exemplo, um brush como o Inflate e fortalecer um pouco aqui ao redor das unhas, né? Como se fosse a cutícula dele. Deixar aqui mais larguinho, assim. E pronto, ó, que legal que ficou. Fica muito mais real, né? Não real necessariamente, mas fica muito mais condizente com como realmente funciona com a unha, né? Ela não é um objeto que fica solto, ela nasce de dentro do dedo ali, debaixo da pele. Então, fica muito mais interessante quando a gente faz a unha desse jeito, não simplesmente jogar ela pra fora. Aqui, ó, com o Dance Standard vou refinando um pouco essa cutícula. Posso adicionar aqui o Dance Standard com Alt, dá um efeito bem legal, tá vendo? Então posso passar ele aqui para deixar mais evidente ainda. Vou suavizando. E pronto, ó, ficou uma unha grandona, né? Talvez se fosse uma pessoa normal a unha seria um pouco mais fina. Mas o Orc aqui combina com o personagem. E por último aqui eu vou pegar o Dance Standard e vou marcar aqui a dobra, né? Deixar mais evidente a dobra aqui dos dedos. Então eu passei o Dance Standard aqui. Posso dar uma suavizada. E aqui também. E aí eu posso adicionar uns detalhezinhos aqui em cima, né? Como se fossem essas rugas que a gente tem aqui acima dos dedos. Mas claro, não vou fazer uma coisa muito realista, né? Eu vou simplificar um pouco aqui. Posso fazer só um tracinho mais simples. Ou aqui eu posso até deixar 3 assim, ó. Aí fica mais legal, né? E pronto, ó. Tá pronto o dedo aqui. Aí agora a gente já pode pegar esse dedo e posicionar na mão. Ele tá um dedo gigantesco, né? Então eu vou ter que diminuir ele e aos poucos vou encaixando ele na mão. Só que aqui eu vou desligar o mirror, né? Porque se eu tiver com o mirror ativado, eu não consigo levar ele para lá. Então, a simetria, né? Eu vou desativar a simetria e através do move aqui, das ferramentas do Transpose, eu vou posicionar esse dedo até ele chegar no tamanho certinho ali para a mão. Com paciência aqui, ele chega lá. E aqui perceba que eu já vou deixar o dedo num ângulo, né? Eu não vou deixar ele esticado em relação à palma da mão, assim, a parte de trás da mão e o dedo, não. Na primeira seção aqui do dedo eu já deixo ela num ângulo, como se a mão dele já estivesse quase fechada.
Pronto, posso até deixar o dedo aqui verde, né, pra ver como vai ficar. Se eu quiser ver a mão como um todo, ó, já tá começando a... Tá meio estranho, né, o cara só com o dedo no meio, mas daqui a pouco vai tomar forma isso aqui. Então vou isolar aqui e vou continuar trabalhando. E aí, ó, vou pegar esse dedo aqui que eu posicionei, né, no caso posicionei o dedo do meio, vou duplicar ele e vou começar a posicionar os outros. Deixar tudo visível aqui. E o legal de duplicar é que eu vou ter ele em uma subtool separada, né, eu tenho mais controle. Aqui seria o dedinho dele mais ou menos, né? Então vou fazer ele menor. E aqui eu vou fazer os dedos apontados para um ponto, né? Em vez de fazer eles todos para frente, eu vou marcar um ponto, sei lá, mais ou menos aqui. E fazer os dedos apontados para lá. Se você reparar sua mão, quando você relaxa, os dedos tendem a se juntar num ponto. Então vou pegar esse dedinho aqui e vou girar ele mais para dentro. Posso até dobrar ele um pouco mais. Aí vou pegar aquele dedo do meio de novo e vou duplicar ele para fazer o dedo indicador aqui. Posso diminuir ele um pouquinho mais também. Mesma coisa, olha, ele vai estar apontado para dentro agora, né? Diferente do outro. Eu gosto de fazer um pouco disso aqui, ó. Eu gosto de fazer a mão com esse movimento, né? O dedo indicador um pouco mais esticado, o do meio um pouco mais dobrado, que dá essa diferença nos dedos, né? A gente consegue visualizar bem todos os dedos. Então fica uma posição relaxada legal. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver esse dedo, esse e esse. Então eu vou deixar isso aqui um pouco mais esticado. E aqui eu vou deixar uma leve distância entre eles, porque fica mais fácil trabalhar assim. Se a gente deixar eles colados, quando a gente der um Dynamesh ou qualquer coisa do tipo, vai atrapalhar muito. Então eu não vou deixar eles se tocando, não. E agora eu vou usar esse mesmo dedo para fazer o dedão, né? Vou duplicar aqui e vou posicionar o dedão. Só que o dedão, se você perceber, ele tem menos articulações, né? Pelo menos do que a gente chama de dedo aqui mesmo. Os 4 dedos de cima, eles têm uma parte, 2 e 3, né? Tem a ponta. Já o dedão não, essa parte, terceira parte aqui dele fica mais para dentro, né? A gente não fica tão visível. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos como se ele começasse aqui, ó. Vou deixar ele mais ou menos... Vou deixar ele lá pra dentro, assim. E um pouco maior, né? Mais largo, talvez. Então, vou deixar ele maiorzão. Acho que ficou um tamanho legal. E vou posicionar ele aqui mais pra dentro. Mais ou menos assim. Ainda vou trabalhar mais nisso aqui, mas já tá chegando numa posição legal. Aí se quiser ver como tá ficando tudo, né? Eu coloco tudo visível assim e eu consigo ver. E nessa etapa é legal a gente deixar tudo visível, que a gente consegue ver se a mão tá grande, se tá pequena, se tá estranha, né? E baseado nisso, né? Baseado no todo, a gente vai corrigindo. Então aqui eu vou começar a trabalhar um pouco na palma da mão dele. Tá muito fina. Ele é um braço muito parrudo, aí chega... Ele é muito fortão, aí chega aqui e tá ficando muito fino o pulso dele. Eu quero um pulso mais largo. Então vou pegar aqui a palma da mão. E com o Move aqui eu vou começar a adicionar mais volume. E se a gente vê, né? Deixa eu deixar visível aqui. E se a gente vê nessa parte do dedão aqui, na parte do interior da palma da mão aqui, tem bastante músculo, é bem gordinha essa parte. Então é importante também você observar a mão de frente, né? E sentindo os volumes. Geralmente, né? Assim, você pegar a mão, ela basicamente tem um volume aqui, um aqui e um aqui do dedão. Então é importante observar isso tudo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Clay Brush e vou adicionando esses volumes. Ó, do dedão aqui onde ele nasce, né? É bem mais gordinho assim. Aqui também tem bastante volume. E aqui. Mais ou menos isso. Vou trabalhar aqui também na articulação, né, que junta a mão aos dedos, né? Vou colocar um leve ossinho aqui que a gente tem. Então posso pegar o clay aqui, por exemplo, e adicionar um pouco mais de volume aqui. Se você olhar esses nós que a gente tem no dedo, né?
Se você fosse fazer uma mão mais realista e tudo mais, você pode até fazer um pouco dos tendões que a gente tem aqui, né? Eles tendem a fazer uma coisa mais assim. Mas aqui eu acho que vai ficar muito realista pro orc, então eu vou simplificar um pouco isso aqui. Vou deixar um pouco mais quadrado e mais liso, né? Se começar a adicionar detalhes demais de anatomia, ele vai fugir um pouco da proposta. Então vou deixar a mão mais lisa mesmo. Aqui eu vou fazer o dedão bem integrado com a mão. Preencher um pouco mais aqui também. Essa pele que a gente tem aqui. E aqui eu vou trabalhar um pouco mais no encontro, né, da mão com o braço. Tô achando a mão tá indo muito lá pra trás. O encontro aqui em si não importa tanto, porque a gente vai colocar umas faixas. Mas pelo menos deixar um pouco mais natural aqui o encontro entre o braço e a mão. Vou trabalhando, sentindo, olhando bastante minha mão de referência. Não que você tenha que copiar sua mão, né? Não é o caso de fazer um personagem realista aqui. Mas, mesmo para uma mão estilizada, é muito bom usar referência. Aquilo que eu estava falando, deixar o pulso mais largo, né? Então eu vou pegar essa parte aqui de dentro e adicionar um pouco mais de volume nela. Aqui a mão já chegou num ponto legal. O que a gente vai fazer agora é juntar isso tudo, né? Por enquanto a gente tem várias subtools separadas, não estão conectadas, isso que não é muito legal, né? A gente quer uma mão toda juntinha. E para isso, até para facilitar um pouco o encontro da mão com o pulso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar tudo isso aqui visível. Então o braço, a palma da mão e todos os dedos. Vamos dar um Merge Visible, esse botão aqui, que ele vai gerar uma nova tool, ó, uma nova tool com tudo junto. Aí aqui a gente consegue trabalhar sem problemas com todas juntas. Nós vamos duplicar isso aqui. Ó, dupliquei. Vou dar o Dynamesh, porque o Dynamesh vai colar tudo, né? Aqui por enquanto estão vários polygrupos separados, subtools separados. A gente vai dar o Dynamesh para juntar tudo, ó. Agora já está tudo colado, agora é um objeto só. E agora nós vamos dar o Zero Mesh. Mas você tem que tomar cuidado, ó, o que aconteceu aqui. O Dynamesh, principalmente com a resolução mais baixa, se tiverem dois objetos muito próximos um do outro, como é o caso dos dedos aqui, ele tende a colar, né, a geometria, então vai começar a dar esses problemas. Então vou dar um Ctrl Z aqui e vou aumentar aqui a resolução do Dynamesh, vou colocar 240. Ainda está colando esse dedo aqui no outro. Ou eu afasto mais os dedos, ou eu aumento a resolução. Vou colocar aqui 340. Ainda deu problema. Eu não quero isso aqui não. Então eu vou deletar esse braço aqui. Vou pegar o outro braço e vou afastar ainda mais os dedos. Vou pegar esse dedo aqui e girar ele um pouco mais para fora. Aí aumentou a distância aqui entre os dois. Duplico de novo e dou um Dynamesh com resolução mais alta. Ó, 300. Dynamesh. Pronto, agora funcionou bem, ó. Nenhum dedo colado, tudo certinho.
Aí eu posso dar uma leve suavizada aqui nas articulações, sem perder muito tempo, porque eu vou ter que trabalhar nisso aqui tudo de novo. Pronto. Agora eu vou dar um Zero Remesh. Posso desligar o Data Mesh e vou dar um Zero Remesh. O ZBrush vai calcular e vai gerar aquela nova malha com a topologia melhor, tudo certinho, né? Igual a gente fez no corpo, na cabeça e tudo mais. Então nenhuma novidade aqui. Olha lá, topologia bem legal, ó. Muito bom para trabalhar aqui. Só que perdeu todos os detalhes, então eu vou projetar os detalhes do braço antigo nesse novo. Então, ó, deixar aqui visível. Project All, Ctrl D, Project All, Ctrl D, Project All. Até chegar no ponto legal. Aqui eu vou fazer mais uma vez. Pronto, agora nós temos uma subtool só com o braço, as mãos, 4 níveis de subdivisão, então tá certinho. Agora só falta trabalhar realmente nessas articulações, né? A palma da mão aqui está muito quadrada, então tem que dar uns smooths. Trabalhar aqui no encontro dos dedos com a palma da mão com o antebraço dele. Que eu posso até diminuir um nível de subdivisão para deixar mais suave. Agora já está bem mais integrado. Só cuidado para o smooth não tirar muitos detalhes que a gente fez, né? Então aqui eu estou focando só em algumas áreas específicas. Lembrar que isso aqui está uma tool separada, né? Então eu vou já mandar lá para outra tool que está todo o projeto e vou dar um insert aqui e inserir esse braço. Porque senão a gente salva só isso aqui e vai ter só o braço, né? Eu quero o personagem completo. E aqui, ó, eu posso deixar já esse braço visível, desativar o solo e posso desabilitar toda a subtool da mão. E do braço também, né? Aí agora já tem o braço com a mão. Olha que legal. Mas ainda vou refinar um pouquinho isso aqui, porque tem umas partes que não estão muito legais ainda. Então vamos continuar trabalhando aqui e eu posso deixar, né, só a mão selecionada e trabalhar. Tá aí nos ossos dele que estão muito para fora, tá meio estranho isso aqui. Então vou deixar isso aqui um pouco melhor, né? Posso usar aqui bastante Trim Dynamic para deixar mais planificado. Ó, olhando bastante referência, olhando a mão aqui. Entre os dedos é legal dar um leve um clay assim, negativo para dar uma suavizada, ó, e passar um smooth depois. Olho de todos os pontos de vista para ver se a mão está amassada em algum canto. É importante, né? A parte de cima da mão é bem reta, né? Se a gente olhar aqui, forma um ângulo bem reto, até meio curvado para fora. Aqui, ó, até um pouco para fora assim. Então evita fazer a mão mais gordinha, deixa um arco mais nesse sentido assim. E geralmente esse osso aqui do dedo do meio, né? Ele tem só 3 dedos, né? Não é uma anatomia real. Mas geralmente esse osso aqui é bem mais para fora. Se eu sentir que está amassado alguma parte, eu vou lá e dou um smooth. Aqui é bastante refinamento, né? Aqui a gente já está fazendo e refinando a mão para deixar finalizadinho. Dedão que eu posso deixar um pouco mais comprido, eu acho. Então, ó, posso levar para um nível mais baixo de subdivisão. Mascarar aqui o dedão com um laço. Posso suavizar a máscara, né? Segurando o Ctrl e apertando em cima. Gosto de inverter a máscara e suavizar depois. Aí aqui basta vir com um move bem grande e ir ajustando o dedão.
Tá meio tartaruga ninja, né? Mas isso, depois quando fechar a mão a gente vai melhorar um pouco ela. Só avisar esse encontro aqui, deixar bem legal. Agora eu vou duplicar, né? Ele tá só com um braço. Pô, sacanagem isso aqui. Posso até deletar aquele braço antigo que tá sozinho, né? Não vou querer ele mais, porque o braço novo já tem a mão. Deleto aqui. Vou salvar isso aqui, né? Lembra sempre de salvar. Eu vou lembrar isso aqui, mas vou ficar sempre lembrando ao longo do curso, mas salva isso aqui. Vou colocar escultura mão. Underline 10. Lembra sempre de salvar seu arquivo em etapas. Vou colocar esse braço do outro lado, né? E para isso eu posso usar o Mirror and Weld, já que ele está do lado esquerdo. Só que lembra, o Mirror and Weld não funciona com níveis de subdivisão. Então vou dar o Delete Lower para deletar todos os níveis de subdivisão. Vou dar o Mirror and Weld. E depois vou vir aqui em Geometry e vou dar um Reconstruct para reconstruir os níveis de subdivisão. Até o 4. Agora tem os dois braços com os 4 níveis de subdivisão. Agora com os dois braços visíveis eu consigo visualizar melhor, né? Para ver se a mão está muito grande, se está pequena. E eu estou sentindo o braço dele muito comprido. Eu vou diminuir um pouco esse braço. Para isso eu poderia fazer de várias maneiras, né? Mas eu vou simplesmente pegar um Move grandão. Lembra de ligar a simetria, né? Pegar um Move grandão e vou jogar a mão aqui mais para dentro. Ó, deixar um pouco mais curta. Talvez nem tanto. Talvez a mão um pouco mais curta e os dedos um pouco mais curtos. Estou achando muito longos os dedos. Então com o Move mesmo aqui, ó, com cuidado, né, para não deformar muito, eu vou deixando eles um pouco mais curtos. Girando bastante o modelo para sentir se tem alguma coisa errada, se eu preciso melhorar alguma coisa. Esse encontro aqui está um pouco estranho, vou adicionar um pouco mais de volume aqui. E pronto, acho que ficou legal a mão. A mão tá mais relaxada, né? Depois eu vou mostrar como que a gente vai fazer para fechar ela. Mas por enquanto é isso aí. Se você quiser brincar no Polypaint já um pouco, né? Deixar talvez as unhas mais escuras. Você pode pegar aí um verdezinho mais escuro e pintar as unhas dele. Mas depois a gente faz um Polypaint mais legal. Beleza? Então é isso. Mão é um pouco difícil, né? Principalmente quando você vai fazer uma mão realista. Uma mão de personagem cartoon assim é um pouquinho mais fácil de fazer. Não significa que é fácil. É bastante prática mesmo. Observação, né? Observar bastante sua mão de referência. Aqui eu já até percebi uns probleminhas, ó. Vou consertar aqui antes de acabar a aula. Aí, agora sim. Bastante observação, né? Usar a sua própria mão de referência. A gente tem a melhor referência na palma da nossa mão, literalmente. Então observar muito e tenta chegar aí no resultado parecido. Nessa técnica de fazer um dedo só e depois duplicar ele, acelera muito o processo, né? Eu já fiz muitas mãos que eu fui modelando dedo por dedo, então é muito chato isso. Desse jeito aqui a gente poupa muito tempo. E é isso aí. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, que você consiga ter pego bastante dicas. E manda bala aí na mão, espero que você consiga um resultado bem bacana como esse aqui que eu consegui. Beleza? A gente vai continuar refinando no Orc e daqui a pouco a gente vai começar já a fazer os acessórios. Porque ele tá peladão até agora, né? Beleza? Então é isso, valeu e até mais.